Você se sente inseguro, Vive se comparando com os outros? Sente que sua autoestima oscila ao sabor das críticas, dos likes ou da opinião alheia? Então pare tudo o que está fazendo e ouça com atenção. Os antigos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, dominaram a arte de construir uma autoestima tão sólida que nada no mundo poderia derrubá-los. Nem perdas, nem elogios, nem ofensas. Eles não apenas sobreviveram a tempos turbulentos, eles floresceram. E hoje, vamos te mostrar 15 chaves estoicas que podem transformar completamente a forma como você se enxerga e se relaciona com o mundo. Pegue papel e caneta, ou pelo menos, preste atenção de verdade, porque essas lições podem mudar a sua vida. 1. Você é suficiente. Epicteto. A base da autoestima estoica é a autoaceitação. Vivemos numa era de constantes exigências. A sociedade, as redes sociais, os padrões irreais, os conselhos que mais confundem do que ajudam, todos gritam ao mesmo tempo que você precisa ser mais bonito, mais produtivo, mais rico, mais interessante. E nesse barulho todo, esquecemos uma verdade silenciosa, poderosa e profunda. Você já é suficiente. Essa não é uma frase de efeito para te confortar. É uma verdade filosófica que Epicteto, um escravo liberto e um dos maiores sábios da história, ensinava com convicção. Para ele, a verdadeira liberdade não era externa, era interior. E ela começava com a aceitação de si mesmo. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Essa talvez seja uma das frases mais conhecidas de Epicteto. Mas o que ela realmente significa? Ela nos convida a parar de medir nosso valor pelas circunstâncias da vida, pelas derrotas, pelos julgamentos, pelos erros do passado ou pelas conquistas que ainda não alcançamos. Nos lembra que o que realmente importa não é o que o mundo diz que você é, mas a forma como você escolhe viver, pensar e agir. Você não precisa de aprovação, não precisa de perfeição, não precisa de aplausos. Você precisa apenas de virtude. E o que é a virtude para os estoicos? É viver com coragem, sabedoria, justiça e autodisciplina. É tomar decisões baseadas em princípios e não em desejos momentâneos ou pressões externas. É ser o seu próprio mestre. Aceitar a si mesmo não é se acomodar, é se libertar. Autoaceitação não significa estagnação. Não significa desistir de crescer, de melhorar ou de evoluir. Pelo contrário, significa reconhecer que o ponto de partida é bom o bastante. Que você não precisa consertar quem você é para então se tornar digno de amor, respeito ou valor. Você já é digno agora, do jeito que está, com suas falhas, com suas virtudes, com suas cicatrizes e com seus sonhos. A autoestima verdadeira, a estoica, não se baseia na ilusão de perfeição, mas na verdade da imperfeição assumida com responsabilidade. Epicteto nos ensina: a paz começa quando você para de lutar contra você mesmo. Você não está aqui para competir com ninguém. Você não precisa correr uma corrida invisível para provar o seu valor. Você está aqui para viver com presença, com propósito e com firmeza. Se algo precisa mudar em você, mude por amor à virtude, não por vergonha de si mesmo. Melhore porque você quer florescer, não porque acredita que só será digno depois da mudança. Esse é o segredo estoico para uma autoestima indestrutível. Aceite-se profundamente, e então alinhe sua vida com a virtude. E se você lembrar de uma única coisa hoje, lembre-se disso. Você é suficiente. Não porque é perfeito, mas porque é humano. E porque, como dizia Epicteto, a sua verdadeira grandeza está em como você escolhe viver, não no que o mundo pensa de você. 2. Controle o que está no seu controle. Liberdade, paz e autoestima começam aqui. Um dos maiores ensinamentos do estoicismo, talvez o mais transformador de todos, é também um dos mais simples de entender e mais difíceis de aplicar. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Epicteto. Essa distinção entre o que está no nosso controle e o que está fora dele é o alicerce de toda a vida sábia. E, no entanto, passamos boa parte dos nossos dias tentando controlar exatamente aquilo que nunca esteve ao nosso alcance. Quer ver? Tentamos controlar o que os outros pensam de nós. Tentamos mudar o passado com arrependimentos intermináveis. Tentamos dominar o futuro com ansiedade e previsões que nunca se cumprem. Tentamos controlar o comportamento de outras pessoas, suas escolhas, suas palavras, suas emoções. E com isso, desperdiçamos a nossa energia mais preciosa, a atenção.
A autoestima se enfraquece quando você vive fora de si. É como se disséssemos inconscientemente: só serei suficiente se o mundo me tratar bem. Mas o estoicismo nos propõe o oposto. A verdadeira força nasce quando você se volta para dentro e governa a si mesmo. Você não controla o mundo, mas você controla como você age. Você controla o que você pensa. Você controla o que você diz, escolhe e acredita. Isso não é resignação, é libertação. A armadilha da ilusão de controle. Quantas vezes você já se sentiu ansioso, inseguro, frustrado, só porque algo não saiu como você queria? Quantas vezes você se culpou por não conseguir mudar alguém ou por não ter feito diferente no passado? Mas reflita. Você pode controlar a sinceridade das outras pessoas? Você pode voltar no tempo? Você pode garantir que nunca será rejeitado, criticado ou julgado? Não. E tudo bem. O estoico não foge do mundo. Ele só aceita o que não pode mudar e investe energia total no que pode. O seu reino é interior. Epicteto dizia que nós somos livres a partir do momento em que entendemos que o nosso domínio está nos nossos julgamentos, nas nossas ações e na nossa mente. E Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu em seu diário: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Isso é liberdade. Isso é poder. Isso é autoestima real. Saber que você é capaz de viver com integridade e paz, mesmo quando o mundo lá fora estiver em caos. Então respire e pergunte a si mesmo: isso está no meu controle? Se a resposta for sim, haja com clareza, coragem e virtude. Se a resposta for não, solte com sabedoria, leveza e serenidade. Esse é o caminho do estoico. Esse é o caminho de quem escolhe a paz. 3. Não dependa de elogios, porque quem vive pelo aplauso morre pelo silêncio. Vivemos em uma sociedade movida à validação. Curtidas, comentários, corações, números. Tudo parece girar em torno de sermos notados, reconhecidos, aprovados. Mas o estoicismo nos alerta: a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Marco Aurélio: se os seus pensamentos estiverem sempre voltados para o que os outros pensam de você, sua alma será tingida de ansiedade, de insegurança, de dependência. Elogios são doces, mas também são perigosos. O elogio pode parecer inofensivo. Quem não gosta de ser reconhecido, não é? Mas a armadilha está justamente aí. Quando você começa a basear seu valor nos aplausos que recebe, você entrega seu senso de identidade nas mãos de outra pessoa. Você diz sem perceber: me diga quem eu sou, me diga se sou bom o suficiente, me diga se mereço ser visto. E quando o elogio não vem, quando o silêncio chega, quando alguém te critica ou simplesmente te ignora, sua autoestima desmorona. O estoico não precisa de plateia. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia para si mesmo. Ele não buscava aplausos, buscava virtude, porque ele sabia: o valor verdadeiro não está no que os outros enxergam, está no que você cultiva em silêncio. O mundo pode mudar de opinião a cada dia. Hoje você é admirado, amanhã esquecido. Hoje você é aplaudido, amanhã cancelado. Mas seu caráter te acompanha todos os dias, em todos os lugares, na escuridão, no silêncio, na solidão. E é com ele que você dorme à noite. A autoestima real não precisa de holofote. Ela nasce quando você vive em paz com seus princípios. Quando você age com integridade, mesmo que ninguém veja. Quando você é gentil, mesmo sem agradecimento. Quando você se recusa a ser manipulado pelo desejo de agradar. Porque você entendeu que não veio ao mundo para ser aplaudido. Você veio ao mundo para ser íntegro. Se você vive pelo elogio, morrerá pela crítica. Mas se vive pela virtude, nada pode te abalar. A beleza do estoicismo é isso. Ele te convida a um tipo de liberdade que ninguém pode tirar. Você se liberta do julgamento dos outros e também do peso de tentar ser perfeito. Você começa a viver para ser verdadeiro. E isso é suficiente. Então hoje, antes de buscar aprovação, busque coerência. Antes de querer ser notado, queira ser justo. Antes de agradar, escolha ser firme. O mundo muda. A opinião muda. O elogio passa, mas o seu caráter permanece. E no fim, isso é tudo o que importa. 4. Ame o destino. Amor fati. Dizer sim à vida é o início da liberdade. Amor fati. Essa pequena expressão em latim, usada pelos estoicos, carrega uma das ideias mais desafiadoras e mais libertadoras que um ser humano pode abraçar. Amar o destino. Não apenas aceitá-lo, não apenas tolerar. Amar. Amar o que vem, inclusive o que dói. Amar os fracassos. Amar os caminhos não escolhidos. Amar as perdas, as quedas, os desvios, os silêncios.
porque tudo isso também é vida. E para os estoicos a vida não é inimiga. A vida é mestra. A autoestima estoica é forjada no fogo da realidade. Hoje muitos associam autoestima a frases prontas, a afirmações no espelho, a uma autoimagem inflada. Mas para os estoicos, autoestima não tem nada a ver com autoengano. Ela nasce do confronto direto com a realidade e da escolha consciente de abraçá-la com dignidade. Você escorregou, caiu? Não finja que não doeu, mas também não se revolte. Respire, levante e diga: isso também faz parte do meu caminho, e eu o aceito. Isso é amor fati. Amar o destino é amar tudo o que nos forma, inclusive o que nos fere. Marco Aurélio, imperador de Roma, dizia: o que acontece com cada pessoa é determinado pela natureza de todo o universo, e é bom para você, porque é o que o universo quis. Você não precisa entender agora, mas pode escolher confiar, porque cada experiência que cruza seu caminho, mesmo aquela que você nunca teria escolhido, pode ser transformada em crescimento, se você permitir. O contrário do amor fati é a resistência amarga. Quando você diz, isso não deveria ter acontecido comigo, você entra em guerra com o incontrolável. E nessa guerra, quem sempre perde é você. Amor fati não é conformismo, é coragem. É dizer sim, não por fraqueza, mas por sabedoria. É olhar o caos e ainda assim manter a firmeza de espírito. Porque você entendeu. O destino não veio te destruir, veio te esculpir. Quando você ama o que acontece, você se torna indestrutível. Você não vive mais em negação. Você não culpa mais a sorte, os outros ou o tempo. Você apenas vive, presente, inteiro, disponível para o que vier, com força para transformar dor em poder, queda em lição, ferida em caráter. Esse é o estoico. Aquele que caminha em paz, mesmo entre tempestades, porque já fez as pazes com o próprio destino. Então hoje, se algo sair diferente do que você queria, não pergunte, por que isso aconteceu comigo? Pergunte, como posso crescer a partir disso? Essa é a pergunta do sábio. Essa é a essência do amor fati. Esse é o caminho da autoestima inabalável. 5. Não se compare. Porque enquanto você olha para os outros, esquece de enxergar a si mesmo. Vivemos cercados por vitrines, redes sociais, conquistas alheias, vidas editadas, sorrisos forçados. E é fácil cair na armadilha. Ele está mais à frente. Ela é mais bonita. Eles já conseguiram e eu ainda estou aqui. Mas o estoicismo nos convida a parar, a respirar e a lembrar. Enquanto você olhar para os outros, nunca verá a si mesmo. Sêneca. Essa frase é um chamado para despertar, porque a comparação é uma forma sutil de cegueira. Você começa a enxergar o mundo, mas deixa de se enxergar. A comparação é veneno para a autoestima. Quando você compara, você perde, sempre, porque está julgando o palco do outro pelos bastidores da sua vida. Você vê o resultado deles, mas não vê os sacrifícios. Vê o sorriso, mas não vê as lágrimas. Vê o sucesso, mas não vê as lutas internas. E o pior, ao focar no caminho alheio, você abandona o seu. Você se distrai, se sabota, se frustra, porque agora vive com um parâmetro que não te pertence. Está tentando vencer uma corrida que não foi feita para você. Cada pessoa trilha um caminho único. Sêneca sabia disso, e os estoicos nos lembram constantemente. Você não está aqui para superar ninguém. Está aqui para superar a si mesmo. Seu único critério de progresso deveria ser este. Hoje você está um pouco mais sábio, mais sereno, mais firme do que ontem? Se sim, isso basta. Você está avançando. No seu tempo, do seu jeito, no seu caminho. Não se compare. Se conheça. Em vez de se perguntar por que eu não sou como eles, pergunte quem eu sou e quem eu posso me tornar. Você não foi feito para ser cópia. Foi feito para ser inteiro, original, autêntico, consciente de sua jornada. A autoestima estoica nasce quando você para de correr atrás do espelho dos outros e começa a olhar no espelho da sua alma. Ali você encontra a verdade. Ali você encontra a paz. Ali você encontra a única comparação que vale a pena. Você com você mesmo. Então hoje deixe o mundo seguir o seu curso. E siga o seu, com firmeza, com virtude, com foco. Porque o seu valor não está no quão parecido você é com os outros, mas no quão verdadeiro você é consigo mesmo. 6. Pratique a humildade verdadeira. Porque a autoestima de verdade não faz barulho. Vivemos em um mundo onde confiança muitas vezes é confundida com exibicionismo. Gritar sobre seus méritos, mostrar cada conquista, provar o tempo todo que você vale algo. Mas os estoicos seguiram por outro caminho. Silencioso, firme e muito mais profundo. A autoestima estoica não é arrogância, é humildade.
É saber o seu valor sem precisar provar nada para ninguém. É andar com a cabeça erguida, mas o coração em paz. É reconhecer quem você é, sem ruído, sem vaidade, sem espetáculo. Os maiores estoicos foram imperadores e escravos, e nenhum deles acreditava que status definia caráter. Marco Aurélio, o homem mais poderoso de Roma, escreveu para si mesmo todos os dias, lembrando-se de sua própria fragilidade e mortalidade. Epicteto, um escravo mutilado, tornou-se um dos maiores filósofos da história, ensinando que a liberdade verdadeira nasce de dentro. Eles viviam realidades opostas, mas compartilhavam o mesmo princípio. A verdadeira grandeza é invisível aos olhos apressados. A humildade verdadeira é saber o que você vale, sem precisar gritar. Não é se diminuir, não é se esconder, e também não é se inflar. É simplesmente saber. Saber que sua dignidade não depende de curtidas. Saber que seu valor não muda porque alguém te elogiou ou te ignorou. Saber que a sua consciência vale mais que qualquer aplauso. A autoestima estoica é silenciosa, mas firme como uma rocha. Ela não precisa de palco. Ela não precisa ser a mais alta na sala. Ela só precisa estar alinhada com a virtude. Porque quem anda com integridade não precisa de holofote. O brilho vem de dentro. Então pratique a humildade verdadeira. Não se trata de esconder seus dons, mas de não usá-los como troféus. Não se trata de negar seu valor, mas de não negociá-lo por aprovação. Seja firme, mas gentil. Seja confiante, mas modesto. Seja grande, mas discreto. Afinal, como ensinava Sêneca, a verdadeira grandeza é ser mestre de si mesmo. E lembre-se, você não precisa parecer importante. Precisa apenas ser inteiro. 7. Use as dificuldades como treinamento, porque a vida não está contra você. Ela está te moldando. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, nasceu escravo. Teve o corpo marcado e a liberdade negada, mas em vez de se revoltar contra o destino, ele o transformou em disciplina e deixou para nós uma das lições mais poderosas da filosofia prática. As dificuldades não são punições, são exercícios. Cada obstáculo é um convite. Um chamado silencioso para você se tornar mais forte, mais sábio, mais firme. Mas para isso, você precisa mudar o olhar. Você pode ver a adversidade como um castigo, ou pode encará-la como treinamento. Porque é no fogo que o aço se forma. É no desconforto que a coragem nasce. É no caos que a alma firme se revela. Encare cada desafio como uma academia da alma. Uma frustração? Treinamento de paciência. Uma rejeição? Treinamento de desapego. Um erro? Treinamento de humildade. Um fracasso? Treinamento de resiliência. Uma crítica injusta? Treinamento de serenidade. Você começa a perceber que nada está acontecendo contra você. Tudo está acontecendo para você. E a recompensa? Autoconfiança real. Não aquela que vem do elogio externo, mas a que nasce de dentro. Aquela voz silenciosa que diz: eu passei por isso, eu não quebrei, eu sou mais forte do que pensava. Essa autoestima não se constrói com palavras doces. Ela se constrói com superação, com coragem, com cada vez que você escolhe levantar, mesmo sangrando por dentro. A vida vai testar você, não para te destruir, mas para te revelar. Epicteto nos lembra: o que nos fere, nos instrui. Nenhuma situação é ruim por si só. O que importa é como você reage a ela. Você pode reclamar, ou pode usar cada dificuldade como degrau, como martelo, como forja. Porque você não está aqui para viver confortável. Você está aqui para crescer. Então, da próxima vez que algo te ferir, pergunte: como posso usar isso como treino? Essa pergunta muda tudo. Ela te tira do papel de vítima e te coloca no lugar de protagonista. E é aí que nasce a autoestima estoica. Não da sorte, mas da superação. 8. Medite diariamente. Porque clareza interior é o solo onde a verdadeira autoestima floresce. Marco Aurélio foi o homem mais poderoso do mundo em seu tempo. Imperador de Roma, comandante de exércitos, governante de impérios. Mas todos os dias, em meio ao caos, às batalhas e aos dilemas do poder, ele se retirava para um lugar silencioso. Sua mente. Ali escrevia, pensava, se observava. Não para os outros, para si mesmo. Esses escritos se tornaram o que hoje chamamos de meditações. Um dos livros mais profundos já escritos sobre a alma humana. Meditar não é fugir do mundo. É preparar-se para enfrentá-lo. Para os estoicos, a meditação não era um ritual esotérico. Era uma prática diária de autoconhecimento e fortalecimento da alma. Sentar-se por alguns minutos em silêncio para examinar a si mesmo. O que fiz hoje que foi digno?
Onde reagi com impulso e não com sabedoria? Estou agindo conforme meus valores ou buscando agradar os outros? O que posso melhorar amanhã? Essas perguntas simples constroem algo poderoso. Consciência. E onde há consciência, há clareza. E onde há clareza, há força. Quem se conhece, confia em si. A maioria das pessoas anda perdida porque nunca parou para se escutar. Vivem reagindo, repetindo padrões, seguindo o fluxo. Mas você não precisa ser assim. Você pode fazer como Marco Aurélio. Reservar um espaço diário para alinhar-se com seus princípios. Nem que sejam 5 minutos antes de dormir, escrevendo uma frase no caderno. Ou de manhã, respirando em silêncio e revendo suas intenções para o dia. Não importa o formato, importa o compromisso consigo mesmo. A meditação diária constrói 3 pilares da autoestima estoica. 1. Autoconsciência. Você começa a se perceber com mais nitidez. Deixa de ser refém das emoções. Ganha escolha. 2. Coerência. Ao revisar seus pensamentos e ações, você alinha teoria e prática. E nada fortalece tanto a autoestima quanto viver de forma coerente. 3. Confiança interior. Você passa a se conhecer, e quem se conhece se sustenta. Você se torna um aliado de si mesmo, não um estranho. Se Marco Aurélio, com o peso de um império, encontrava tempo para refletir, você também pode, e deve, porque o silêncio não é ausência de ação, é onde nascem as melhores ações. Então hoje, antes de encerrar seu dia, feche os olhos, respire e pergunte: o que aprendi sobre mim hoje? A resposta, por menor que pareça, será um tijolo a mais na construção da sua fortaleza interior. E essa fortaleza se chama autoconfiança. 9. Haja com virtude, não por vaidade. Porque o bem feito em silêncio vale mais do que o elogio gritado. O mundo grita por reconhecimento. Likes, curtidas, aplausos, recompensas. Pessoas fazendo o certo, mas esperando serem vistas. Vivendo não para a verdade, mas para a vitrine. Mas os estoicos escolheram outro caminho. Mais silencioso, mais difícil, mais livre. O estoico age com virtude e não por vaidade. Virtude é fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Você não busca o bem para ser aplaudido. Você busca o bem porque ele é o caminho certo. E isso já basta. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu para si mesmo: fique firme como a rocha que o mar contínuo bate e que permanece imóvel enquanto as ondas quebram ao seu redor. Essa rocha é a virtude, a base firme sobre a qual você constrói sua vida, mesmo que ninguém esteja assistindo. Mesmo que ninguém aplauda. A vaidade é inconstante. A virtude é indestrutível. Quando você vive pela vaidade, seu valor depende dos outros. Mas quando você vive pela virtude, seu valor vem de dentro. A vaidade precisa ser alimentada constantemente. A virtude não. Ela se renova no silêncio, na disciplina, na fidelidade aos seus princípios. E é aí que nasce a autoestima estoica. Não da aparência, mas da integridade. A verdadeira força está em agir certo e calado. Ajudar sem contar. Ser honesto quando seria fácil mentir. Cumprir o dever mesmo quando ninguém vai ver. Recusar o atalho e escolher a retidão. Essas pequenas escolhas diárias moldam algo grandioso. Caráter. E o caráter é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Você não precisa ser visto para ter valor. Precisa apenas ser verdadeiro. Se hoje você tiver que escolher entre parecer bom ou ser bom, escolha ser bom. Em silêncio, com firmeza, com humildade. Porque como ensinava Epicteto, seja belo por dentro, e com o tempo isso se tornará visível por fora. E no fim do dia pergunte a si mesmo: fui fiel aos meus princípios hoje? Se a resposta for sim, então você venceu, mesmo que ninguém tenha percebido, porque a maior vitória é estar em paz com sua própria consciência. 10. Reconheça a impermanência. Tudo na vida é transitório. A juventude se desfaz com o tempo, os títulos perdem relevância, o sucesso pode ser efêmero. Se construirmos nossa autoestima sobre essas bases instáveis, estaremos sempre à mercê das circunstâncias, ora nos sentindo grandiosos, ora vazios. Os estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, já nos alertavam. Tudo o que está fora de nós é incerto. O verdadeiro alicerce deve ser o caráter, algo que podemos cultivar com intenção e manter independentemente do que acontece ao nosso redor. Quando reconhecemos a impermanência, passamos a valorizar mais o que está sob nosso controle. Nossas ações, valores e atitudes. A beleza se vai, mas a gentileza permanece. O sucesso pode oscilar, mas a integridade sustenta. Ao aceitarmos que tudo passa, desenvolvemos uma força silenciosa e duradoura,
Uma autoestima que não depende do aplauso externo, mas do compromisso interno com aquilo que somos de verdade. A impermanência, longe de ser uma tragédia, pode ser libertadora. Ela nos convida a viver com mais presença, mais humildade e mais autenticidade. Afinal, se tudo passa, que fique o que tem valor. 11. Pratique a autossuficiência emocional. Ser amado é uma dádiva, mas não uma necessidade para se sentir completo. A verdadeira liberdade emocional nasce quando você entende que seu valor não está nas mãos de ninguém além das suas. Quando você deixa de depender da aprovação, do carinho ou da atenção dos outros para se sentir bem, começa a experimentar uma força interior que é silenciosa, mas inabalável. A autossuficiência emocional não significa se fechar ou rejeitar o afeto. Significa, sim, amar sem se perder. Estar com alguém sem se anular. E, acima de tudo, significa reconhecer que sua felicidade não é responsabilidade de mais ninguém. A autoestima verdadeira surge quando você aprende a se acolher, a se respeitar e a se sustentar emocionalmente. Você se torna seu próprio lar, um lugar seguro onde pode repousar, mesmo nos dias de solidão ou de rejeição. Isso não te torna frio ou insensível, mas maduro. Afinal, quem é inteiro ama de forma mais leve, mais livre, mais sincera. Quando você pratica a autossuficiência emocional, descobre que estar só não é o mesmo que estar vazio, e que ser completo é um presente que só você pode se dar. 12. Visualize a adversidade. Premeditatio malorum. Imagine o pior. Visualize as perdas, os fracassos, as rejeições. Pense em tudo aquilo que você mais teme, não para sofrer por antecipação, mas para se fortalecer. Os estoicos chamavam essa prática de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Um exercício mental para encarar, de frente, as possibilidades da vida que preferimos evitar. Ao imaginar o que pode dar errado, você começa a se preparar emocionalmente. Você treina sua mente para lidar com o inesperado, com a dor, com a instabilidade. E ao se preparar, o medo perde força, porque o medo nasce muitas vezes do susto, da falsa ideia de que tudo deve sair exatamente como o planejado. Mas a vida não é previsível. Ela exige resiliência mais do que controle. Ao praticar a premeditatio malorum, você não está se rendendo ao pessimismo, mas abraçando a realidade com coragem. Você entende que pode perder, sim, e mesmo assim, continuar. Que pode cair, e ainda assim, levantar. Onde não há medo, há presença. A clareza, a força. E força não é ausência de dor, mas a capacidade de atravessá-la com consciência e dignidade. 13. Cerque-se de pessoas virtuosas. Você é profundamente influenciado por quem escolhe ter por perto. As conversas que alimenta, os exemplos que observa, os valores que circulam ao seu redor moldam, muitas vezes de forma silenciosa, a maneira como você pensa, age e até se vê. Os estoicos sabiam disso. Eles não buscavam apenas companhia, buscavam virtude. Estavam atentos ao tipo de influência que cada pessoa trazia. Evitavam os que apenas entretinham ou distraíam, e se aproximavam daqueles que os desafiavam a crescer, a refletir, a agir com mais sabedoria. Cercar-se de pessoas virtuosas não significa excluir quem é imperfeito. Todos somos, mas é escolher caminhar ao lado de quem inspira retidão, coragem, honestidade e compaixão. Pessoas que te puxam para cima, mesmo sem palavras, que não alimentam seus vícios, mas incentivam suas virtudes. Sua autoestima se fortalece nesse ambiente, porque você se vê espelhado em valores que reconhece como nobres. E ao aspirar à excelência, você se reconecta com o que há de mais íntegro em si mesmo. Então escolha bem suas companhias. Prefira a profundidade à superficialidade, a verdade ao conforto, o exemplo ao aplauso. E com o tempo você perceberá: estar entre pessoas virtuosas é um dos maiores atos de amor próprio. 14. Viva com propósito. Não há autoestima sólida sem direção. Viver apenas reagindo aos dias, correndo atrás de metas vazias ou buscando aprovação constante, é como navegar sem bússola. Você até se movimenta, mas não chega a lugar nenhum que realmente importe. O propósito é o que dá sentido ao caminho.
é aquilo que te move mesmo nos dias difíceis. Quando você vive por algo maior do que seus próprios desejos momentâneos, seja contribuir, servir, criar, ensinar, curar, proteger, você encontra um tipo de força que não depende de reconhecimento externo. Os estoicos ensinavam que uma vida boa é uma vida guiada pela razão e pela virtude. Em outras palavras, uma vida com propósito. Eles sabiam que o verdadeiro valor não está no que você conquista, mas no motivo pelo qual você faz o que faz. Viver com propósito é alinhar suas ações com seus valores mais profundos. É saber por que você acorda todas as manhãs e agir de forma coerente com isso. Esse alinhamento traz uma autoestima que não balança com o vento, porque ela nasce do sentido, e o sentido alimenta a alma. Quando você encontra seu propósito, a vida deixa de ser apenas sobrevivência e se torna contribuição. E nessa entrega, você se descobre mais inteiro, mais leve, mais vivo. 15. Memento mori. Lembre-se da morte. Lembrar da morte pode parecer sombrio, mas é, na verdade, um chamado à vida. Memento mori, diziam os estoicos. Lembre-se de que você vai morrer. Não como ameaça, mas como lembrete da urgência de viver com verdade, propósito e presença. A consciência da finitude é libertadora. Ela corta o excesso, o ego, a pressa sem direção. Quando nos lembramos de que o tempo é limitado, passamos a escolher melhor onde colocamos nossa atenção, com quem gastamos nossos dias, quais batalhas realmente valem a pena. Muitos vivem como se fossem eternos, adiando sonhos, silenciando sua voz, acumulando mágoas e se preocupando com o julgamento alheio. Mas a morte, inevitável e imparcial, nos lembra: não há tempo a perder com o que não importa. Memento mori nos convida a viver com coragem, a ser quem somos de verdade, a amar com mais profundidade, a perdoar com mais leveza, a dizer o que precisa ser dito. Quando você entende que tudo pode acabar a qualquer momento, você para de viver no automático e começa a viver de fato. Lembrar da morte é, paradoxalmente, um ato de amor à vida. Porque só quando encaramos a finitude, entendemos o valor de cada instante. Essas 15 lições são mais do que ideias. São convites à transformação. O estoicismo não constrói uma autoestima inflada. Ele constrói uma autoestima real, firme, serena. Uma autoestima indestrutível. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se em A Voz do Sábio e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa dessa força interior. E agora, eu te convido a assistir o vídeo que está aparecendo aqui na tela. Como o estoicismo cura a ansiedade. Ele vai aprofundar ainda mais esse caminho de sabedoria e liberdade. Lembre-se, o sábio não se deixa levar pelos ventos do mundo. Ele é como uma rocha firme em meio à tempestade.